Salve galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Saúde do Bodybuilder. Aqui a gente usa visão médica para dar nossa perspectiva sobre fisiculturismo e tudo relacionado, beleza? Vamos começar aí a falar hoje sobre GH. Bom, GH é um hormônio extremamente fundamental no nosso metabolismo, tá? Ele ajuda no crescimento muscular, recomposição corporal, crescimento celular. Bom, ele tem diversas funções aí, a gente vai destrinchar um pouquinho cada uma, tá? Hoje a gente vai também falar um pouquinho dos mecanismos fisiológicos dele, como ele atua aí no metabolismo proteico, lipídico, enfim. E vamos dar uma pincelada também nos colaterais, tá? Os famosos colaterais do GH. Bom, iniciando aqui na fisiologia, é importante essa parte aqui, galera. O GH ele é secretado pela hipófise anterior, tá? E ele é secretado em pulso, regulado ali pelo eixo hipotálamo-hipófise. Então, ele vai ser modulado aí pelo hormônio liberador de GH, que é o GHRH, e pela somatostatina, tá? Então, esses dois vão fazer a regulação aí para ver quanto de GH vai ser liberado ao longo do dia. Ele atua de duas formas no nosso corpo, a forma direta e a forma indireta. A forma direta, ele vai lá se ligar diretamente aos receptores em diversos tecidos e vai estimular a síntese proteica e imobilização de gordura. A forma indireta, ele vai ser mediada pelo IGF-1, que é aquele fator de crescimento semelhante à insulina, que é sintetizado principalmente no fígado e ele vai ser responsável aí por a maior parte dos efeitos anabólicos do GH. Agora vamos lá para a sua aplicação no bodybuilding, né? Por que será que tem essa mística do GH? O que será que ele vai promover nesses atletas? Bom, o GH, ele ganhou notoriedade no bodybuilding devido a um duplo impacto no organismo, né? Ele aumenta a massa muscular e reduz gordura. Mas calma, ele não vai ser esse hormônio milagroso aí. Não é aquele cara que vai chegar e vai secar você tal, ou vai te fazer crescer que nem trembo e já era. Calma, ele é muito mais sutil que isso. Só que ele tem bons efeitos que fazem a diferença, principalmente em atletas que estão mais no topo, né? O primeiro efeito dele é, obviamente, a hipertrofia muscular. O GH, ele não promove hipertrofia da mesma forma que testosterona e outros esteroides androgênicos. Ele tem um papel fundamental na regeneração e proliferação de células, tá? O efeito dele é diretamente relacionado ao IGF-1 e ele vai induzir a síntese proteica e aumentar a diferenciação de células satélites, que são essenciais para o crescimento celular, tá? Então, como é que funciona essa ação sobre síntese proteica? Bom, ele vai ajudar, ele vai estimular a incorporação de aminoácidos nas células musculares, isso vai acelerar a produção de proteínas estruturais dentro das fibras musculares, né? E isso significa que em um ambiente adequado, né, você treinando, comendo, fazendo tudo que tem que fazer, o GH vai potencializar a reconstrução muscular no pós-treino, né? O que obviamente vai favorecer aí o ganho muscular de maneira geral. Em relação às células satélites, quem não sabe, células satélites são aquelas células diferenciadas do músculo que vai desempenhar o papel fundamental aí no reparo e crescimento muscular. Tá? Quando elas são ativadas pelo IGF-1, elas vão se multiplicar e vão se incorporar às fibras musculares e promovendo assim a hipertrofia, né? O IGF-1, mediado pelo IGF-1, vai atuar exatamente nisso, estimulando esse processo e potencializando também a hipertrofia, tá? E o terceiro ponto, que é extremamente relevante quando a gente fala de GH, é a sinergia com outros hormônios. Diferente do testosterona e dos derivados, que aumentam diretamente a síntese proteica, retenção ali de nitrogênio e tal, o GH ele vai agir de maneira indireta, né? Como eu já falei, promovendo um ambiente mais favorável ao crescimento muscular. Isso significa que frequentemente o GH, na verdade frequentemente não, posso até falar que quase sempre o GH, talvez você nunca viu nada diferente disso, né? Sempre o GH vai ser associado com esteroides anabolizantes. Por quê? Porque eles vão ter uma ação sinérgica, eles vão potencializar o efeito do outro, tá? Quase nunca você vai ver um cara fazendo um ciclo só com GH, o cara para crescer só com GH, isso não existe. O cara vai ter lá a base hormonal com esteroides anabolizantes e vai levar o GH como sinergista, que para ajudar. E principalmente na fase de cutting, tá? Tem um monte de preparador que também usa e-book para manter ali o cara em máxima performance de crescimento muscular e lipólise no ano inteiro, né? Só que muitas vezes tem muitos preparadores que tendem a jogar muito mais o GH na fase de preparação. Só que eu também já vi muito cara que só joga na fase de off-season, né? Então vai entender. Mas, basicamente, não tem muito padrão assim. Já vi muito cara bom, na verdade, jogando em ambas as fases, ou em todas as fases. Só que, bom, ele vai agir de forma sinérgica ali, vai potencializar o efeito dos outros hormônios, fora o que ele já traz consigo, né? Ou seja, não tem como você perder usando GH, a não ser que você tenha muitos efeitos adversos, a não ser que você, bom, não seja um cara tão responsivo a essa droga, enfim. Vamos lá, segundo ponto, GH e mobilização de gordura. Um dos aspectos mais valorizados do GH é a capacidade dele de reduzir a gordura corporal, enquanto ele vai preservar a massa magra. Isso ocorre porque o GH ele altera muito o metabolismo lipídico, priorizando a queima de gordura como fonte de energia, tá? Primeira coisa, como que ele estimula a lipólise? O que é a lipólise, né? A lipólise é basicamente a quebra de triglicerídeos que é armazenada ali, a quebra da nossa gordura que está guardadinha ali para quando a gente precisar, né? O GH, ele atua fazendo a liberação do ácido graxo. Então, a nossa gordura é feita de bloquinho de ácido graxo. Então, o GH vai conseguir liberar para que esses ácidos graxos sejam queimados com mais facilidade, né? Mas a liberação de ácido graxo, ele significa necessariamente que esse ácido graxo vai ser queimado? Não. Por quê? A gente está mobilizando ácido graxo toda hora, 24 horas por dia. Tá? Eu levanto aqui para comer um pão ali, eu estou liberando ácido graxo e estou destruindo e recompondo minha gordura toda hora. O que vai determinar se eu vou queimar mais ácido graxo mobilizado do que reconstruir esse ácido graxo vai ser o balanço calórico, tá? Então não adianta você tomar um monte de GH e manter-se em superávit calórico ou isocalórico que você não vai emagrecer, tá? O GH ele pode auxiliar nesse processo, só que ele não vai fazer você emagrecer aí do nada, não vai trazer
não vai ter um ganho tão significativo a ponto de que você mantenha isocalórico ou superávit calórico que consiga emagrecer, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho de outro efeito do GH, que é a redução da captação de glicose no tecido adiposo, que é basicamente sua capacidade de não deixar a glicose formar gordura, tá? Então, ele vai dificultar o processo de formação de gordura. Isso aí vai ajudar os atletas a cada vez ficar mais seco, né? E qual que é a diferença entre esse processo de ação lipolítica do GH e dos outros estimulantes, né? Que também tem essa ação que também são utilizados para queimar gordura, né? Tipo efedrina, cafeína, que o pessoal usa bastante para acelerar o metabolismo e promover a queima de gordura. É que basicamente esses estimulantes eles usam aquela ativação do sistema nervoso simpático, né? Para aumentar a termogênese. O GH ele vai ter já um efeito mais diferente. Ele vai promover justamente essa potencialização na mobilização e oxidação de gordura, tá? E gerar mais empecilhos para promover o armazenamento energético, né? Ou seja, ele dificulta a formação de gordura corporal e aumenta a mobilização de gordura para ser queimada, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os efeitos adversos, porque o GH tem alguns colaterais que são bem chatos, tá, galera? Então, embora ele tenha aí aplicações muito boas para o fisiculturismo, a gente também sabe que ele enche muito o saco dos atletas. O primeiro, e eu acho que um dos mais relevantes, assim, em relação a palco, é crescimento de órgãos internos, tá? Então, nossos órgãos, coração, fígado, rim, todas as vísceras ali, eles vão ter receptores para o GH, então eles vão sofrer influência desse maior quantidade de GH dentro da corrente sanguínea, ou seja, eles também vão crescer, beleza? E isso é um das coisas que mais atrapalham entre os bodybuilders que usam GH bastante, né? Principalmente os open, porque os caras começam a dilatar muito o abdômen, sabe aquele abdômen que é tão dilatado que não é mais gordura, sabe? Pode ter uma gordura visceral ali, só que não é tanta gordura, é mais vísceras que estão aumentadas ali e acabam dando aquele aspecto de barrigão, sabe? Quebra muito a estética do físico. Em segundo lugar, o GH ele vai promover a retenção de sódio, consequentemente de água, e isso, além de alterar a função vascular, ele vai promover um aumento de pressão, tá? Então o GH pode sim aumentar a pressão arterial, que você já tem uma predisposição, ou se os hormônios já estão fazendo isso com você, o GH pode ajudar e aumentar a sua pressão, beleza? E por último, é a resistência à insulina, tá? Ele vai aumentar a resistência à insulina. Isso é horrível, galera, principalmente na fase que você quer perder gordura. E eu falei isso falando de estética, né? Não tô nem falando em relação à saúde. Esse efeito de aumento de resistência à insulina é justamente o que acontece quando o paciente está desenvolvendo um diabetes tipo 2, tá? Então, o GH ele tem aquele efeito diabetogênico, tá? Ele vai te levar mais perto do diabetes. Isso é horrível, tá? Fora os outros colaterais que eu não quis nem citar aqui para o vídeo não ficar tão grande, crescimento de estrutura óssea, túnel do carpo. Bom, eu vou fazer um vídeo só para esses colaterais do GH que são bastante. Mas enfim, conclusão agora, pô, o GH é um hormônio bom? É um hormônio excelente, tá? Os são os fisiculturistas desde a década de 90, 80 e sempre relataram uma ótima performance usando esse hormônio, só que a gente sabe, né? Os efeitos dele não são tão gritantes. Ele tem muitos efeitos bons, só que são mais discretos, tá? E se você gostou desse vídeo aqui, pessoal, muito obrigado por assistir até o final. Comenta aí pra gente, curta, se inscreva no canal aí e continue nos acompanhando. Valeu!